Homens e mulheres, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Hoje estamos aqui para lembrar do evento que marcou a vida do cristianismo no dia 31 de outubro de 1517, portanto, há 498 anos atrás. O dia 31, o mês outubro, o ano 1517. O país era Alemanha. Os personagens principais desse acontecimento era o Papa Leão X, Papa da Igreja de Roma. Estava implantando uma doutrina que se confrontava com os princípios escriturísticos, e por conta disso várias vozes se levantaram contrariamente a esse posicionamento, e dentre elas um monge beneditino chamado Martinho Lutero, que era formado em Direito, era formado em Teologia e era um professor de universidade, que se posicionou contra as doutrinas defendidas pelo então Papa Leão X e sua cúpula religiosa. Havia, portanto, alguns pontos que deveriam ser contestados, e assim Lutero escreveu 95 teses. Essas 95 teses escritas, elas foram afixadas na internet da época, que foi a Catedral de Wittenberg, uma igreja de um castelo chamado Castelo de Wittenberg. E ali Lutero se dirigiu à porta da igreja e afixou as 95 teses, defendendo princípios de acordo com a Escritura Sagrada. Esses 95 princípios foram reduzidos a 5, resumidos, e eles se definem da seguinte forma. Primeiro princípio, somente a Escritura. A autoridade em termos de exercício de fé está somente na Escritura. Não existe nada que possa se igualar ou se contrapor ao que a Escritura diz. A Bíblia é a autoridade maior, portanto, somente a Escritura. Somente a Escritura seria a nossa bandeira do dia de hoje. A segunda coisa, somente Cristo merece a nossa adoração. Portanto, somente Cristo merece a nossa adoração. Seria o segundo ponto da nossa declaração de fé. A terceira coisa, além de somente a Escritura, além de somente adorarmos a Cristo, seria somente a graça de Deus. Diz a Bíblia: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, somente a graça. E em quarto lugar, somente a fé. Não há como nós sermos salvos se não for somente pela fé. É isso que a Escritura diz. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E a Bíblia diz que é pela fé. É pela fé. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela fé, somente pela fé. E por fim, somente a Deus devemos dar glória. Esse era o resumo das 95 teses de Lutero, que se contrapunham a uma série de ensinamentos que eram contrários e são contrários ao que diz a palavra de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, nesse mês chamado mês da Reforma Protestante, mês de outubro, nós queremos deixar claro que esses pontos continuam sendo válidos. Nós não podemos abrir mão. Somente a Escritura, somente Cristo deve ser adorado, somente pela graça somos salvos, somente pela fé conseguimos alcançar o favor de Deus, e somente Deus é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Oremos. Senhor Deus, te louvamos neste dia e pedimos a tua bênção sobre todos nós, para que sejamos fiéis a esses princípios. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus.